Sejam bem-vindos para mais uma aula de análise instrumental. Então, hoje nós vamos ministrar a unidade 4, que é a aplicação dos métodos instrumentais e a importância prática da análise instrumental para a sociedade. Vamos lembrar que na unidade 1 nós estudamos os fundamentos da análise instrumental e estudamos o primeiro método de análise instrumental, que foi a espectrometria de absorção molecular no ultravioleta visível. Na segunda unidade estudamos a espectrometria de absorção atômica e de emissão atômica. Na terceira unidade nós estudamos métodos cromatográficos de separação e métodos eletroquímicos, dando ênfase ao método potenciométrico, o pH-metro e medida condutométrica. E agora nós vamos, nessa unidade 4, mostrar como se aplicam esses métodos e a sua importância. Tá? Então, eu começo aqui com a foto de um rio, um belo rio com águas cristalinas, uma floresta. Poderia ser aqui qualquer um dos nossos belos rios do estado do Maranhão. Aqui, por exemplo, São Luís, ele capta a água do rio Itapicuru, lança para uma estação de tratamento de água até servir as águas potáveis para a população. E é assim que funciona, né? Em todas as cidades tem os mananciais. Esses mananciais servem as estações de tratamento de água, e a água potável é regida por uma legislação específica. E as águas superficiais dos rios também são regidas por uma legislação específica. Essa 357, 17 de março de 2005, tem uma versão mais nova, mas os fundamentos praticamente são os mesmos. Então, essa legislação ela dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e da outra providência. Então, esses rios, eles são regidos pela CONAMA 357. E ali tem alguns padrões de qualidade. Eles classificam as águas de acordo com os usos. Essa classe 1 que está aí são águas de boa qualidade. Então, ele define aqui demanda bioquímica de oxigênio, 3 miligramas por litro de oxigênio, oxigênio dissolvido, 6 miligramas, turbidez, né? Cor, pH. Então, aqui, ó, pôs uma setinha, pH entre 6 e 9. Como nós medimos o pH da água? Através do pH-metro. Depois vem aqui vários padrões, por exemplo, antimônio, arsênio, que vários metais. Começa uma lista muito longa de metais aqui, são chamados parâmetros inorgânicos, que tem cádmio, mercúrio, chumbo. Como é feita essa medida? Que tem os limites máximos, por exemplo, alumínio, máximo 0,1 miligrama, antimônio, máximo 0,05, arsênio, máximo 0,01. Professor, Oi. eu vou interromper você um pouquinho aí, porque assim, a minha menina, ela estuda fora da minha cidade aqui, 45 quilômetros, ela estuda em Santos, só que tem uma ponte lá que tá quebrada, sabe? Certo. Aí eu vou ter que sair da aula para me pegar o carro e buscar ela, que ela tá em torno de 45 quilômetros distante de casa. Eu tô indo lá buscar ela, viu? Ok. Vai ficar gravado, tá bom? E você Tá. depois acessa. Agradeço aí a tua presença. Boa viagem para você. Então, voltando aqui, nós temos aqui, então, padrões aqui de qualidade das águas. Né? E aqui nós temos também compostos orgânicos, né? Endrim, glifosato, são pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, e aqui as concentrações máximas desses poluentes em águas. Ou seja, para nós controlarmos as águas dos rios, dos lagos, ou mesmo as águas potáveis, nós precisamos de métodos analíticos. Como é que a gente vai medir esses parâmetros todos? Para garantir a qualidade da água. Não tem como se você não tiver química analítica. Então, aqui você pode, por exemplo, medir DBO por UV-Vis, espectrometria do ultravioleta visível, da absorção molecular. Você pode medir
pH com pHmetro, metais com absorção atômica e emissão atômica, orgânicos com métodos cromatográficos. Vou pedir desculpa para vocês que eu vou tossir, porque eu venho de uma gripe extremamente forte, acho que muitos de vocês também foram assolados por essa gripe, mas estamos aqui. Então, aqui é um exemplo típico da necessidade dos métodos instrumentais. Nós usamos os métodos clássicos aqui, métodos titulométricos, usamos, podemos usar também. Mas, predominantemente, a gente usa aqui métodos instrumentais, muito importantes. Para nós usarmos qualquer método instrumental, nós precisamos calibrar os métodos. O que é uma calibração? Então, sinais obtidos por equipamentos e instrumentos devem ser calibrados para evitar erros na medida. Então, eu pus aqui um gráfico onde eu tenho sinal e concentração. Pode ser concentração aqui do íon H+, que é o pH, pode ser concentração do alumínio, concentração de um composto orgânico. Eu tenho as concentrações, então eu vou fazer os padrões. O que é o padrão? É uma solução de concentração conhecida. Por exemplo, determinar alumínio. Então, eu pego um padrão analítico de alumínio, um reagente de alumínio e preparo padrões aqui em diversas concentrações. E no equipamento, nós vamos medir o sinal. Aqui eu tenho uma relação linear entre concentração e sinal. Isso é calibrar. Então, você tem aqui uma concentração, poderia ser um ppm, tem um sinal lá no espectrofotômetro de absorvância. Aqui você tem 2 ppm, tem outro sinal de absorvância 3 ppm, outro sinal de absorvância 4 ppm, 5, você conseguiu uma reta. Lembre-se lá que a relação entre absorvância, no espectrofotometria de absorção atômica, a relação entre absorvância e concentração era uma reta. Então, isso é calibrar. Os métodos instrumentais, você tem que calibrar para utilizar. É simples, pensa uma balança. Imagina uma balança onde você sobe no prato da balança, tem um ponteiro. Aí o ponteiro vai se mover. É um método analógico, um dispositivo de saída. Se não tiver nenhuma escala lá, em quilos, 1 quilo, 2 quilos, 4, 5, você vai interpretar alguma coisa? Não, né? Então, você precisa pôr um peso, por exemplo, você põe 1 quilo na balança, o ponteiro da balança vai mexer, onde parar, você vai marcar lá 1 quilo. Põe 2 quilos, onde o ponteiro parar, você vai escrever 2 quilos. Então, você está associando o sinal com a grandeza. Então, isso é calibração. E os instrumentos, você precisa fazer isso continuamente. Por que você tem que fazer isso? Porque, por exemplo, num espectrofotômetro, você coloca 1 miligrama por litro do metal, por exemplo, num dia e faz a medida, encontrar essa absorvância. No outro dia, se você colocar a mesma concentração, você não tem garantia que vai dar o mesmo sinal, porque é um equipamento eletrônico que ele oscila, então você tem que estar sempre calibrando antes do uso. Ok? Então, calibração é basicamente isso. Você vai calibrar pH, você vai calibrar métodos cromatográficos, você tem que calibrar absorção atômica, emissão atômica, métodos condutométricos você tem que calibrar. Os métodos instrumentais, todos, você vai proceder calibrações. Aqui, por exemplo, pH. Aqui o pH, que a gente já viu, o método potenciométrico, aqui está o eletrodo, e nós temos que calibrar, sim. Para que serve o pH? Está aqui. Você vai medir pH, a água, qual é o pH da água, água da chuva, do leite, qual é o pH do leite, isso tudo vai refletir na qualidade do leite. Está muito ácido o leite, está deteriorado. Aqui nós temos produtos que nós encontramos no mercado à base de base, de amônia, base de hidróxido de sódio, tudo isso tem diferentes pHs. Nós temos aqui ácido clorídrico, temos o limão, temos o vinagre, tudo isso você mede o pH e é um parâmetro de controle da qualidade. A gente viu lá o pH da água, né? Que tem que estar aqui entre 6 e 9 para a classe 1. Então, o pH é um parâmetro extremamente útil para vários processos de controle de qualidade. Então, se nós formos medir o pH da água, o que eu tenho que fazer? Nós precisamos calibrar. Aqui eu tenho os padrões, olha, esse aqui é comprado, eu tenho solução tampão. Solução tampão é uma solução que resiste à variação de pH. Então, esse tampão aqui é 4, pH 4, esse aqui é 10,
esse é 7. Então, basicamente, nós temos pH 10, 4 e 7. Então, quando eu vou medir qualquer um desses alimentos, qualquer uma dessas amostras, eu não posso introduzir o pH, o eletrodo divide diretamente na solução, tem que calibrar. Né? Então, o que a gente faz para calibrar um pH? Primeiro, vou limpar o eletrodo. Estão vendo aqui o eletrodo e o bulbo de vidro? Esse bulbo de vidro que a gente viu é a membrana de vidro, que é sensível ao íon H+. Então, eu lavo esse eletrodo para tirar as impurezas com água destilada, passo um lenço que não seja ácido para secar o eletrodo. Aí eu coloco o meu primeiro padrão 7, coloco aqui meu padrão 7, né? E aqui no equipamento eu ajusto. Não sei se vai dar para ver, mas está escrito aqui 7. Se não tiver 7, você vai colocar mais, ou se estiver abaixo de 7, se tiver 8, você vai ajustar para 7. Se aparecer a medida pH 6, você vai elevar para 7. Ou seja, você vai dizer para o equipamento que o que ele está lendo é 7. É a primeira calibração. E depois você vai fazer a segunda calibração. Se você for ler o meio ácido, esse meio aqui, ó, ácido, você vai padronizar com padrão 4. Se você for ler o meio básico, você vai calibrar com pH básico, que é o 10. Vamos supor que você vai calibrar o meio ácido. Então, aí você calibrou com 7, aí você pega, volta, lava de novo o teu eletrodo para tirar a solução de pH 7, enxuga e coloca o padrão 4 aqui, e faz a leitura, e aqui, se não tiver 4, você ajusta o aparelho para medir 4, ok? Aqui, então, depois vocês leem passo a passo. Aí você vai ler aqui, na última etapa, após esse processo, que foi a calibração 7 e 4, lave novamente o eletrodo da água e faça a medição da amostra. Então, o valor medido vai ser o resultado do pH. Aí você calibrou o equipamento. Bom, aí você mediu a sua amostra. Pode ser uma amostra aqui de vinagre, pode ser uma amostra, qualquer amostra de água. Você mediu. Aí você vai desligar o equipamento. Então, se você vai ligar novamente para fazer uma nova leitura, aí você tem que calibrar de novo. Por que você vai calibrar de novo? Porque quando você ligar o equipamento e colocar novamente o padrão 7, ele pode não estar medindo o padrão 7. Por quê? Porque aqui é um sistema eletrônico, ele oscila. São oscilações que você não controla. Então, você tem que estar sempre calibrando o teu sistema, dizendo para o sistema, olha, esse padrão, essa concentração de H+, que é 10 a menos 7, ela corresponde ao valor 7 do equipamento. Então, você calibra a grandeza, né, dada pelo padrão, com o sinal de resposta. Então, essa é a calibração para o pH. Cada equipamento tem um protocolo de calibração, mas basicamente você tem um padrão, basicamente é isso que a gente está fazendo. Padrão, sinal. Padrão, sinal. Padrão 7, pH. Padrão 4, pH. Você tem sempre uma relação. Né? E um espectrofotômetro, espectrometria de absorção molecular no UV-Vis. É esse equipamento aqui. Né? Então, basicamente, como é que você vai calibrar ele? Ele pode ser utilizado para determinar fosfato, que é PO4 menos. É importante fosfato, principalmente em águas, porque excesso de fosfato leva à floração de algas, macrófitas. É igual um aquário. Um aquário, quando fica muito verde, uma piscina, eu pus aqui uma água verde, são algas. É um aquário. Se colocar muita comida no aquário, você está colocando muito alimento, muito fósforo, isso vai, que além de alimentar os peixes, tem excesso de fósforo. Fósforo permite o quê? É uma eutrofização, um meio com muitos nutrientes propicia o crescimento de algas macrófitas. Então, não é bom que isso aconteça. Você tem que controlar o fósforo. Sistema aquático. Você usa qual método? Você usa um método de espectrofotometria de absorção molecular no UV-Vis. Então, ele tem um protocolo específico. Você pode medir clorofila, isso aqui, né, toda a fotossíntese, que se vê que você está medindo clorofila, você pode medir por UV-Vis. Geralmente, quando você tem também excesso de alimentos, você vai ter não só fósforo, mas nitrogênio da amônia. Mesma coisa, a amônia é tóxica para os peixes, você tem que medir a amônia, você pode medir por esse método. Demanda química de oxigênio, tem muita matéria orgânica, essa matéria orgânica, para ser degradada, vai consumir oxigênio, abaixando o oxigênio, os peixes morrem, então
O espectrofotômetro, você faz muitos parâmetros importantes da água. Né? Está aqui o espectrofotômetro. Então, se nós quisermos analisar qualquer um desses parâmetros aqui, nós vamos ter que calibrar. Como é que você calibra? Então, o equipamento. Esse botão aqui, ele serve para você escolher o comprimento de onda. Você muda lá o monocromador. Né? Esse monocromador, você quer trabalhar em 500 nanômetros, em 600, quer trabalhar no ultravioleta, que é abaixo de 400, 380, 350, você escolhe o comprimento de onda. Né? Então, você está ajustando. Aí você vai escolher o método. Por exemplo, o fósforo tem que ver em 580, a clorofila tem que ver em 300. Aí o método vai dizer. Você vai escolher o comprimento de onda. Né? Lembra que tinha a lâmpada de tungstênio e deutério no espectrofotômetro, a de deutério emitia no visível e o ultravioleta e o tungstênio mais no visível. Então, você tem as fontes. Aqui você tem, então aqui você tem, você vai ter aqui, não dá para ver, lógico, né? Você vai ter aqui a lâmpada de tungstênio e deutério. Aqui você vai ter o seletor do comprimento de onda que você quer. Aqui tem um feixe incidente que vai passar pela amostra. A amostra você vai colocar dentro da cubeta. Tem a cubeta de vidro. Você coloca a tua amostra, que é a água, e vai colocar aqui dentro. Então, o feixe vai sair daqui, vai passar pela amostra e vai chegar no detector. Então, está aqui. Coloquei a amostra lá dentro e vou ler aqui transmitância ou absorvância da amostra. Né? Como é que eu calibro, então? Então, vou fazer o quê? Eu vou preparar uma amostra com nada de fosfato, por exemplo, outra com 0,01 mol de fosfato, outra com 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Então, vou usar um fosfato puro, um reagente. Tem, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu vou construir uma curva aqui, padrão, concentração zero, esse primeiro ponto. 0,01, esse segundo ponto. 0,02, outro ponto. E assim eu vou fazer. Eu pego o primeiro, coloco aqui e coloco, como não tem concentração nenhuma, transmitância, eu vou digitar aqui 0. Aí vai marcar absorvância. Eu vou acionar o equipamento aqui e vou falar absorvância 0, porque não tem nada na amostra. O que vai dar aqui? 0. Concentração 0, absorvância 0. Beleza. Aí eu pego essa primeira amostra, vou colocar onde? A cubeta aqui. Vou tirar uma, vou colocar outra. Então, vou pegar a segunda amostra, a primeira amostra eu vou colocar aqui e vou ler absorvância. Deu aqui 0,2. Aí vou pegar a outra, vou colocando todas as amostras. Então, está aqui. Quanto mais colorido, mais vai absorver. Tá aqui. E deu uma reta, absorvância por concentração. Então, eu calibrei meu sistema. Tá aqui. Então, meu sistema agora, o que eu faço? Uma vez calibrado, como pegando? Uma vez que está calibrado, eu vou pegar a minha amostra de água, venho e coloco aqui. Pego minha amostra, coloco. Tá? O que eu vou ler? Vou ler uma absorvância. Eu pego a minha amostra, coloco aqui e vou ler uma absorvância. Aqui, vou ler uma absorvância. Por exemplo, se fosse a minha amostra aqui, deu 0,106. Aí eu venho aqui no gráfico, vem aqui, 0,106. Está aqui, ó. Aqui. E vem aqui. Então, vai dar aqui metade de 0,01. Vai dar 0,001 dividido por 2. É a concentração da amostra desconhecida. É por isso que eu calibro, certo? Então, eu parto dos padrões, chego nas absorvâncias, construir a curva. E numa amostra desconhecida, eu não sei a concentração, eu só vou conseguir ler a absorvância. Eu pego a absorvância, venho no gráfico e faço o contrário. Se, por exemplo, uma absorvância deu 0,05 de uma amostra, eu venho aqui, concentração aqui deu 0,025, né? Então, com isso, eu calibrei. Eu tenho uma relação sinal com concentração com sinal. Eu poderia chegar no espectrofotômetro, colocar a minha amostra e ler alguma coisa? Você obteria aqui um valor de absorvância, mas não tem significado nenhum. Em si, esse valor que está aqui não tem significado nenhum. Tem que ter essa relação. Tem que ter essa relação. Então, aqui é uma calibração mais sofisticada do que o pH. Isso aqui é uma curva de calibração. Tem que dar uma reta, porque a gente viu que a absorvância por concentração é uma reta. Se fosse transmitância, não seria uma reta, seria uma curva decaindo nesse sentido aqui. Então, você tem que saber a lei que rege também. A tua concentração com o teu sinal, em geral, a gente vai usar uma relação linear. A gente procura desenvolver uma relação linear. Aqui, por exemplo, é de fosfato em água. O fosfato em água você determina como? O fosfato em si, ele não tem cor. Ele não tem absorção no visível.
Mas eu reajo ele com molibdênio, o fósforo reage com molibdato em meio ácido. É formado um complexo fósforo-molibdato, cuja absorvância no ultravioleta é diretamente proporcional à concentração do fósforo. Então, você utiliza na verdade aqui, acredito que não seja no ultravioleta, acredito que seja no visível, ele fica visível aqui está um erro. Então, você tem o fósforo, ele não absorve. Mas eu coloco aqui o fosfomolibdato, que é o molibdato de amônio, em meio ácido, e aqui tem outro composto, fosfato de potássio, outro composto que também ajuda a formar o complexo. Aí ele fica o quê? Colorido aos padrões aqui, ó. É a mesma coisa aqui, ó. Tem o branco e as concentrações. Então, eu tenho 0 de fosfato, não tem cor. Aqui eu faço o padrão 1 miligrama por litro, 2 miligramas por litro, 3 miligramas por litro. Venho aqui e coloco o primeiro no espectrofotômetro, coloco aqui no espectrofotômetro. Leio a absorvância. Aqui peço para o equipamento zerar, ele vai zerar. Então quando for 0, absorvência 0. Aí eu coloco 1 ppm, ele vai absorver e vai ler 0,2. E assim eu vou fazer até 3 ppm, aqui tem 4, não aparece aqui, tem 4, aí eu faço um curvo. Aí eu pego a minha amostra do rio, coloco os reagentes, deu um azul, eu não sei a concentração, mas eu vou no equipamento, leio a absorvância dele. Por exemplo, vamos supor que deu 0,25, eu venho aqui 0,25, ou deu 1,5 ppm, determinei a concentração do fosfato na água do rio. Se eu não tivesse essa curva, não tem como eu ler o sinal de absorvância e correlacionar com concentração. Então, aqui nós vamos agora uma outra calibração para os métodos cromatográficos. Então, aqui nós estamos determinando esteroides NSAIDs, que são esteroides anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, o ibuprofeno, o diclorofenac, que é muito consumido pela população, e a gente trabalha aqui com esses compostos. Então, nós temos aqui os padrões da sigma-aldrich, de alta pureza, de ibuprofeno, diclorofenac, e aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar um método cromatográfico para determinar se em águas, por exemplo. Aqui poderia ser pesticida, pode ser hormônios, pode ser uma variedade muito grande. E a gente viu o quê? Que métodos cromatográficos são utilizados para determinar, em amostras complexas, compostos estruturalmente semelhantes. Tudo isso aqui são estruturalmente semelhantes porque fazem parte são anti-inflamatórios não esteroides. Todos estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Dê um feedback aí para mim. Sim, professor. Sim, professor. Sim, ótimo. Às vezes cai até ligar a coisa, a gente não vê. Então, eu preciso comprar esses padrões altamente puros, purezas externas, são caros, são padrões analíticos, né? Então, esses aqui são os padrões. Ok, então, os padrões, quero determinar anti-inflamatórios em água. Será que existe esses anti-inflamatórios? Será que existe ibuprofeno, né? Que as pessoas usam através do esgoto, chega nos rios. Então, eu quero determinar a concentração deles em água do rio. Beleza. Aí eu vou ter que definir, obviamente, todas as condições cromatográficas. Vou ter que pegar o método, a cromatografia líquida de alta eficiência, vai ter que ter a fase móvel, lembra? Vai ter que ter a coluna, que é uma coluna C18. Então, tem todas as condições que já foram definidas na literatura, aí eu vou usar um método que já está estabelecido. Ok. Eu preciso preparar os padrões, né? Então, o que eu faço aqui? Eu pego todos os padrões. Aqui eu preparei uma solução através da amostra. Eu pego isso aqui, que é a amostra sólida, vou na balança, preparo lá padrões de 100 miligramas por litro. 100 miligramas por litro de cada um dos meus compostos. Aí eu misturo tudo, né? Porque eu vou injetar de uma vez só no equipamento. Aí eu tenho aqui a minha concentração é 100 ppm, depois eu vou diluindo, eu vou fazer 50 ppm, 25, 12, 1. Aí eu vou construir diferentes concentrações desses compostos, né? Aí eu vou injetar no equipamento. Então, eu uso uma coluna cromatográfica, eu vou usar uma coluna cromatográfica SC18,
uma coluna que é baseada numa cadeia carbônica extensa, portanto, é fase reversa, essa cadeia carbônica que ela é mais apolar, ela tende a reter mais compostos apolares. Aqui é a especificação do tamanho da coluna, do tamanho das partículas. Você tem bombas aqui é a fase móvel. A fase móvel aqui eu acho que que me parece que foi uma mistura de cetonitrina, metanol, acetona. É a fase móvel. Certo? Isso tudo já é pré-definido pelos estudos, qualquer fase móvel. Então, a bomba vai injetar a fase móvel. Aqui você tem um sistema de injeção da amostra, que você tem uma pequena estrutura para você injetar com uma seringa os padrões que você preparou até aqui. Então, aqui você tem uma interface aqui, que é uma borracha. Então, você pega a seringa e injeta aqui dentro da coluna. Aí vem a fase móvel, vai correr por dentro da coluna e vai fazer a coluna está aqui, ó. Essa é a coluna aqui, ó, deve ter uns 25 centímetros. Então, você injeta aqui, a fase móvel vem, vai entrar por baixo, vai forçar, né? Alta pressão, cromatografia que vai forçando e você injeta aqui, vai injetando, forçando. Aqui, algumas amostras vão ficar mais retidas, outras menos, sai pelo topo da coluna e vem para os detectores. Aqui a gente viu que tem detector de fluorescência, detector de UV-Vis, aqui é o método de separação, aqui é o método de detecção. Detecção pode ter vários tipos. Aqui você pode usar o de fluorescência, não pode porque essas amostras não fluorescem, mas elas absorvem no UV-Vis. Então a gente vai usar o UV-Vis, né? Aqui é um software, aqui, 2 detectores, porque muitas vezes se tem uma amostra que pode determinar a fluorescência, você determina por fluorescência. Se você quer determinar por UV-Vis, determina por UV-Vis. Né? Fluorescência é muito mais sensível, mas nem todas conseguem ser detectadas. Então, o que você vai ter, na verdade, né? As condições de trabalho, fase móvel, cetonitrila, água, com pH 2,24, usando ácido fosfórico na proporção 60-40. Aqui são 2 tipos que vai testar de fase móvel. Fluxo, 1,2 mililitros por minuto. Então, o fluxo dessa fase móvel pela coluna, 1,2 mililitros por minuto. Isso afeta também a resposta. Temperatura, 25 graus Celsius, detector UV-Vis, e vai ali em 234. Então, veja bem, aqui você tem o detector e tem o método de separação. Okay? E as curvas que você usa? A gente usou 25 miligramas por litro, 50 microgramas por litro, 100 microgramas por litro, 250 microgramas por litro e 500 microgramas por litro, para todos esses compostos. Né? São esses padrões que a gente fez aqui. Ó. 100, 50, 25. Tá? E vamos injetar. Vamos injetar o primeiro começa com o mais baixo. Essa aqui é o de 25, começa com o de 25. 25, vai esperar correr, geralmente demora o quê? 20, 30 minutos, vai demorar a correr. Depois vai injetando os outros, né? Então, veja bem, quando você injeta, por exemplo, uma curva aqui ó, de diclorofenaco, de 25 a 500 nós injetamos, né? Nosso padrão é de 25 a 500, ou seja, fomos injetando 25, correu a curva cromatográfica, adicionamos 50, depois 100, cada um aqui demora mais ou menos meia hora. Por exemplo, se você adicionou 25, ele vai fazer a corrida aqui cromatográfica, que vai demorar mais meia hora, vai passar o fluxo da fase móvel e vai saindo aqui os compostos sendo detectados aqui. Então, aquele que sai mais rápido, ó, tempo de retenção é o tempo que fica na coluna. O que sai mais rápido é um aqui, ó, é o cetoprofeno. Ele saiu primeiro, então ele tem menos como é que chama, o coeficiente de partição entre fase móvel e estacionária. Para esse composto, ele favorece o quê? Que ele fique menos retido na fase estacionária e fique mais na fase móvel. Então, ele percorre a coluna com maior velocidade, por isso que ele sai primeiro. Sai no primeiro, chega no detector e te dá uma resposta aqui, ó, te dá esse pico, né? Vai chegando pouco, ibuprofeno, depois chega muito, depois chega pouco, né? Então, ele não chega tudo de uma vez no detector, ele chega o quê? Ele vai chegando a uma pequena quantidade, vai aumentando, aí eu tenho esse pico, essa área. Depois chega
acho que é nimesulida, estou colocando aqui que eu não lembro. Então, aí vem o segundo, que vai entrar no detector, aí ele vai fazer, ele já dá um pico diferente, porque ele tem uma absortividade diferente. Aí vem o terceiro, que é o diclorofenaco. Então, você tem esse perfil. Isso aqui, para uma corrida cromatográfica, o primeiro padrão, 25 microgramas. Aí vamos injetar o segundo, que é o de 50. Aí, injetando 50, ele vai ter esses mesmos tempos aqui, ó, que a gente chama de tempo de retenção. Isso aqui demorou 5 minutos, esse aqui demorou 8, esse aqui demorou 10. Ele vai ter o mesmo tempo. O que vai acontecer quando você injeta aqui um de 25? Se você injeta um de 50, ele vai ser o pico da altura aqui, vai dobrar. Ou a área vai ser maior. Então, à medida que você aumenta a concentração, o tempo aqui é o mesmo, ele demora o mesmo tempo para percorrer a coluna, mesmo tempo para percorrer a coluna. Por isso que o tempo de retenção não muda. O que vai modificar? Se você está dobrando a concentração, vai chegar muito mais no detector, vai chegar ao dobro. Então, ele vai te dar um pico que é o dobro. E assim você vai fazendo. Quanto maior, você dobra a concentração, dobra o pico. Então, por exemplo, você está com 25, se você adicionar 250, para 250, ele vai dar 25 para 250, são 10 vezes mais alto o pico que vai dar aqui. Mais o tempo de redenção. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar o cetoprofeno, que vai fazer uma curva só com esse ponto aqui. Vai pegar a de 25, depois vai pegar a curva de 50, 250, você vai obter o quê? Você vai obter uma reta. Vai obter uma reta como essa aqui também. Ó. Vou pegar emprestada a outra aqui. Vai colocar um reta que é 25, 50, 250, 500. Aqui, em vez de absorver, você vai conseguir o quê? Você vai colocar a altura do pico ou a área que o equipamento vai te dar. Certo? E, obviamente, a altura do pico está correlacionada aqui, como é o VVIS, a absorção no VVIS. Nem sempre é isso. Então, você calibra para o cetoprofeno, você vai ter uma curva dessa. Você vai ter uma curva dessa para o cetoprofeno. Você vai ter uma curva para cada um desses. Então, você tem 5 compostos, você vai ter 5 curvas. Olha 5 curvas aqui, ó. A equação delas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu calibrei aqui para os 5 compostos. Bom, está calibrado? Tá. É uma reta? Sim. O que eu faço agora? Eu vou lá no rio, pego a minha amostra, vou lá no rio, pego a minha amostra, de maneira simplificada. Vou ali no rio, pego a minha amostra e faço o quê? Uma vez que está calibrado, meu sistema está aqui, está calibrado, já está funcionando certinho, deu uma reta, eu injeto a minha amostra aqui, injeto. Aí ela vai percorrer. Vamos supor que só tenha diclorofenaco na amostra do rio. O que eu vou ter? Diclorofenaco, eu só vou ter esse pico aqui. Ó. Aí eu vou pegar a altura dele e vou comparar com a minha curva de diclorofenaco. Pego lá a altura dele, venho na minha curva, deu aqui, 200 miligramas por litro. A mesma lógica, né? Aí, vamos pegar a amostra de outro rio. Na amostra do outro rio tem diclorofenaco e ibuprofeno. Então, só vai sair o 3 e o 4, não vai sair o 5, não vai sair o 2, não vai sair o... E se não tiver nada? Se não tiver nada, vai sair só essa linha base aqui, ó, não sai nada. Ok? Então, com isso, eu calibro e meço. Né? É assim que funciona esse sistema de calibro. E a espectrometria de emissão atômica, o ICP-OS, ele é muito importante para águas, porque ele analisa 70 elementos, até alguns metalóides, como o fósforo. Então, simultaneamente. Então, para mim, é ótima análise de água. Será que tem chumbo? Será que tem ferro? Será que tem níquel? Será que tem cobre? O que eu quero saber? Tem mercúrio? E assim vou. Então, eu determino por esse método aqui. A gente viu que esse método é o quê? Um método de emissão, né? Ele excita os átomos e a intensidade da raia emitida vai ser detectada. Então, já não tem nada a ver mais com orgânicos, não tem mais nada a ver com colunas cromatográficas, não tem nada a ver mais com os métodos passados, não é? É um método espectroanalítico? Sim, isso tem em comum. É um método espectroanalítico, então, ele usa radiação eletromagnética. Aqui, no nosso método cromatográfico, nosso detector é o VVIS. Então, isso também é um método que tem em comum. No espectrofotômetro,
usa o VVIS, né? Só que aqui é absorção, né? Aqui eu peguei o exemplar de emissão. Então, como é que eu faço também? Eu vou usar um ICP. Tem que fazer aqui, eu tenho que pegar um padrão, pode ser, por exemplo, o quê? Vamos analisar chumbo. Eu compro um padrão de chumbo, 1000 ppm por litro, ou compro um de cobre, um do níquel, está aqui, compro meus padrões. Já tem que ter uma empresa certificada que fornece de alta pureza, prata, tá tudo aqui, ó. Aí eu pego esse padrão de 1000 e vou fazendo na curva, né? Faço 1 ppm, 10, 50, 100, 500 ppm dos padrões, diluo em água. Faço as contas e preparo os padrões, diluindo a partir do meu padrão inicial. Vou no espectrofotômetro e injeto, né? Está aqui um amostrador automático, posso colocar as amostras aqui, essas amostras que eu preparei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, coloca aqui. Coloco a primeira e vejo a intensidade do pico. Emitiu bastante. Coloco o segundo padrão, vai estar mais concentrado, emite mais. Então, posso pegar a altura do pico, a área aqui. A gente trabalha com uma área, então, quanto maior a concentração, maior vai ser a emissão. E você detecta aqui a altura dos picos, né? Para aquele comprimento de onda. Quem que vai detectar? É o detector do ICP, certo? O detector do ICP vai detectar a quantidade de luz emitida, de fótons que foi emitido pelo metal. Quanto mais metais, mais fóton, mais corrente elétrica, maior o pico que o sistema registra aqui. Aí eu vou construir uma curva de calibração também, está aqui a curva de calibração. A mesma coisa aqui, ó. Vou pegar aqui meu primeiro padrão, está aqui. Quanto que deu de intensidade? Tá. Segundo, terceiro, dá uma reta também. Aí eu vou pegar a amostra, calibrei, vou pegar a amostra do rio de concentração desconhecida. Como é que eu sei a concentração? Venho aqui, injeto, vamos supor que ela deu uma absorvância aqui, uma intensidade de sinal aqui, 0,8. Eu venho, 0,8. Opa, deu aqui 3,3 miligramas por litro do metal. Vocês viram que é a mesma lógica de todos os padrões? Então, aqui, ó, você tem, isso aqui é ICP-MS, né? Aqui não é OES, mas vai servir da mesma maneira. Tem um limite de detecção também. Porque o que você tem que prestar atenção é o seguinte, vamos supor que você quer analisar chumbo em água. Vou fazer por ICP, beleza? Beleza. Aí você pega, faz a tua curva de calibração para chumbo, daqui é o chumbo, fez a tua curva de calibração certinho, colocou os padrões, aí você vai ver chumbo em água. Aí você não lê sinal nenhum, aqui não aparece nada. Não aparece. Qual que é a sua conclusão? Digam para mim, qual que é a conclusão, se você estiver fazendo essa análise? Respondam. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Podem responder. Qual seria a conclusão quando você vai lá e não tem sinal nenhum? Quem pode responder? Se você for analisar diclorofenaco em água por cromatografia, vai lá, prepara a tua curva e não lê nada, não sai sinal nenhum. Aí você vai determinar fosfato em água, chega lá, calibra, coloca o teu fosfato lá, põe os reagentes, não aparece sinal nenhum, não tem absorvância nenhuma, não tem pico nenhum. O que isso significa? Qual que é a minha conclusão? Vamos lá. Não tenho medo de errar, está aqui para aprender. O que vocês acham que eu concluo quando não aparece sinal de resposta nenhuma? Railane, Adriano, qual é a conclusão? Vamos lá. Luísa? Alguém quer arriscar? Silêncio absoluto, né? Bom, a conclusão é que a concentração é zero? Não, não
não é zero. A conclusão é que o meu método não detecta. Né? Muitas vezes eu não consigo detectar, não tem sinal, eu não consigo ter um sinal analítico. Né? Então, eu tenho que colocar, olha, a concentração não é zero, simplesmente está abaixo do limite de detecção do equipamento. Não é possível ler. Se existe um equipamento que consegue ler uma concentração mais baixa, consegue detectar aquele sinal, que a concentração é muito baixa, aí você vai expressar a quantidade que está ali. Então, você nunca diz que tem, quando você vai medir ou fazer qualquer medida, você nunca diz que tem zero. Você diz que, se não foi detectado nada, você pode pôr não detectado ou põe abaixo do limite de detecção. Né? Então, dessa maneira que a gente expressa o que a gente encontra aí comumente, uma situação real. Aqui estão os limites de detecção. Ó. O cromo pelo método ICP-MS é 0,012 miligrama por litro. Então, isso dá 1,2 micrograma por litro. Então, se tiver abaixo de 1,2 micrograma por litro, eu não vou ler nada no equipamento, mas não significa que seja zero. O equipamento não mede. Okay? Então, o que eu quis passar para vocês foi o quê? Eu peguei uma amostra aqui do rio, que é o que nós entramos em contato aí no dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu peguei o rio, poderia ter pego alimento, poderia ter pegado sangue, posso pegar solo, são tudo que existe, a gente precisa determinar ali a qualidade, a quantidade, o controle de qualidade. Eu utilizo gasolina, óleo, tudo, atmosfera, tudo eu vou precisar medir parâmetros químicos. Eu utilizo o que? Os métodos instrumentais, além dos métodos clássicos, que também são utilizados. É que eu peguei a água para mostrar a importância e como eu utilizo os métodos. Né? A grande lógica por trás da aplicação dos métodos, para você fazer uma medida real, é a calibração. Calibração, então, é uma relação entre a concentração conhecida de uma amostra, que eu chamo de padrão, os padrões, eu preparo uma solução através de um reagente ultrapuro, usando água ultra pura, eu tenho uma solução, usando balança calibrada, tenho uma solução de concentração conhecida que eu chamo de padrão. Com isso, eu calibro o equipamento. E a partir da calibração, eu consigo ler o pH, eu consigo ler fósforo, clorofila, amônia, nós conseguimos ler pesticidas, hormônios, anti-inflamatórios, fármacos de uma maneira geral, nós conseguimos ler metais, em torno de 70 metais a gente consegue ler pelo ICP, OS, e com o ICP por massa você consegue limites de concentração extremamente baixos. Então, são métodos que têm a sua utilização e não existiria sociedade moderna como nós conhecemos sem esses métodos analíticos. Observe, então, que são equipamentos complexos. Esse equipamento aqui, vamos pensar o ICP-MS, sei lá, vamos supor que está R$2 milhões. Né? Esse aqui é o equipamento, um pH-metro, você pode comprar um pH-metro, né, de bolso. Esse aqui é um pouco mais caro, um pH-metro você pode pagar, sei lá, R$100, 200. Um pH-metro pode ser extremamente simples. Direto aqui, para você utilizar um método desse, já precisa ser um profissional de nível superior, com experiência, que tem interface computacional, né, já tem métodos matemáticos, então mais sofisticado. Né? Então, é uma variedade muito grande aqui dos métodos instrumentais. Estudo e material de apoio, bom estudo para vocês. Estou aqui aberto a perguntas. Agradeço a atenção de todos. Essa aula vai ficar disponível para vocês na plataforma.